Muito bem. Então, a Justiça Eleitoral, ela está na Constituição nos artigos 118 a 121. Normalmente, a gente não dá, assim tanta... fala da Justiça Eleitoral, assim, com tanta ênfase, né? Porque é mais só falar mesmo do que ela é composta e tal, mas considerando os últimos tempos em que a gente está vivendo aí um ataque frontal à justiça eleitoral, acho que vale a pena a gente parar para pensar, inclusive, sobre qual que é o objetivo de termos um órgão judiciário exclusivamente para cuidar das questões relativas às eleições, né? Então, muito bem. A justiça eleitoral, como vocês viram em Teoria da Constituição, ela é uma criação da era Vargas. Ela foi criada como uma forma de tentar diminuir as fraudes nas eleições no Brasil, e de fato, uma vez criada a Justiça Eleitoral, a gente teve um upgrade enorme aí de qualidade nas eleições no Brasil. Apesar dela ser chamada de justiça, né, ou seja, apesar dela fazer parte do Poder Judiciário, a Justiça Eleitoral não tem função somente jurisdicional. Para além de cuidar efetivamente de julgar questionamentos sobre candidaturas, elegibilidades e inelegibilidades, que a gente comentou semestre passado, a questão de registros de partidos políticos, impugnação de eleições, crimes eleitorais, enfim. Para além dessa parte propriamente jurisdicional, a Justiça Eleitoral tem duas outras funções extremamente importantes, que são a função administrativa e a função normativa. Função administrativa, porque cabe à Justiça Eleitoral, como a gente viu semestre passado ao falarmos de direitos políticos, fazer toda a movimentação relativa a registro de títulos de eleitor, mudança de domicílio eleitoral, e além disso, o registro dos partidos políticos. Um partido político novo, além de ser registrado num cartório, ele também precisa ser registrado perante a Justiça Eleitoral. Então, ela tem toda essa parte registral, toda essa parte administrativa. Ela vai ter também, ainda dentro da parte administrativa, obviamente, todo o processo das eleições, desde o recebimento das candidaturas, o registro das candidaturas, a questão do horário eleitoral gratuito, a questão das verbas, dos fundos partidário eleitoral, depois a apuração das contas e a verificação da regularidade das contas das eleições, a realização propriamente dita das eleições, ou seja, a questão da urna eletrônica, da apuração dos votos, enfim. E não é pouca coisa isso, né? Pensar que um órgão do Poder Judiciário é que, na verdade, é responsável por realizar as eleições, atribuir, diplomar os eleitos, né? Atribuir a eles a condição de eleitos e tal, e o fato disso ser feito através de um órgão do Poder Judiciário e não de um órgão político é algo extremamente importante, justamente para tirar qualquer questionamento aí de vieses, de enviesamentos políticos, como acontece em alguns países da América Latina, enfim. Então, ao contrário do que o presidente vive dizendo, a Justiça Eleitoral no Brasil, ela é um órgão extremamente sério, enfim, até que se prove o contrário, e nunca houve nenhuma prova em contrário. Funciona a revelia de questões políticas, enfim. Existe uma proposta de emenda à Constituição atualmente tramitando, né, na Câmara, que foi derrotada na comissão especial, mas que aparentemente o presidente da Câmara vai levar para o plenário, que além de instituir o tal do voto impresso auxiliar, também pretende aí diminuir poderes da Justiça Eleitoral em algumas questões relativas às eleições, o que é algo extremamente preocupante por várias razões, mas inclusive, quer dizer, em tempos normais isso já seria preocupante, quanto mais nesses tempos estranhos que a gente vive hoje em dia, de ataques à democracia, enfim. Eu não sei se vocês viram, mas esse fim de semana, aí, no final da semana passada, um representante do governo dos Estados Unidos esteve aqui no Brasil
E o presidente do Brasil me comete uma falha diplomática do tamanho de um elefante, né, numa loja de cristais, que é virar para o cara e falar que as eleições do Biden foram fraudadas. Quer dizer, imagina, você vira para o cara que é representante de um governo que foi eleito e fala que as eleições que elegeram aquele governo foram fraudadas. Então, assim, você de um nível de burrice, né, de falta de tato, de falta de qualquer coisa, né, é surreal, mas isso aconteceu, né. Então a gente tem essa proposta tramitando, por aí, que eu tenho cá minhas dúvidas se isso poderia ser levado mesmo ao plenário. A gente falou um pouco sobre isso semana passada, acho que o José Nunes perguntou, não tinha perguntado alguma coisa sobre isso. E isso está, então, dentro do que eu estou chamando de funções administrativas da Justiça Eleitoral. Então, eu falei da função jurisdicional, da função administrativa, e fica faltando eu falar da função normativa, que eu acho que eu comentei semana passada sobre isso, que é o quê? A Justiça Eleitoral, ela recebe consultas, pedidos de consulta por parte de partidos políticos. O TSE recebe essas consultas. E na resposta a essas consultas, o TSE, ele publica uma resolução como uma resposta. Semana passada eu falei, por exemplo, das resoluções do TSE a respeito do vice. Se o cara foi vice 2 vezes, ele pode se candidatar de novo. Se ele foi está no segundo mandato como vice, ele pode se candidatar numa terceira vez. Enfim, todas aquelas questões relativas, por exemplo, a reeleições, as questões relativas à ficha limpa, à fidelidade partidária. Antes disso passar por legislação, isso passou por, e passa sempre, por questionamentos via TSE, né? E localmente também, os TRS também respondem a consultas assim, mas as resoluções do TSE em resposta a essas consultas têm uma função, entre aspas, aí, normativa, porque quem advoga nessa área de direito eleitoral, além das leis propriamente ditas, também consulta essas resoluções porque elas são incorporadas ao direito eleitoral, elas valem aí abaixo das leis, mas fazem parte do ordenamento jurídico do direito eleitoral, mais do que as súmulas para os demais tribunais. Aqui eu tenho resoluções mesmo, com conteúdo normativo, geral e abstrato, em que o TSE determina algumas coisas. A gente falou no semestre passado também do prefeito itinerante, né? Uma série de coisas que eu falei para vocês e que não tinham muitas vezes, durante muito tempo, não tinham na lei, mas tinham na interpretação que o TSE dava à Constituição e à legislação, tá? Então ela tem essas 3 funções aí, para além só da jurisdicional, ela tem essas 2 outras funções que são importantes serem chamadas a atenção aí. A gente tem, então, como órgãos da Justiça Eleitoral, diz o artigo 118, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, os TRS, Tribunais Regionais Eleitorais, juízes eleitorais e juntas eleitorais. As juntas eleitorais, na verdade, elas funcionam durante as eleições, então eu tenho aquelas mesas de apuração, enfim, que funcionam com servidores da Justiça Eleitoral, aí auditoria de partidos políticos, enfim. Juízes eleitorais, na verdade, são os juízes de comarca, juízes estaduais, né, que exercem a função de juiz eleitoral. Isso vai estar aqui em algum lugar, daqui a pouquinho eu acho. Os juízes das comarcas, eles exercem essa função por 2 anos, renovável mais uma vez, enfim, é o próprio juiz estadual. Em comarcas de vara única é ele mesmo, que vai ser o juiz eleitoral sempre, né? Os tribunais regionais eleitorais são formados por desembargadores, a gente vai falar daqui a pouquinho aqui, juízes da Justiça Estadual, juízes da Justiça Federal, e há um mix aqui que eu vou falar daqui a pouco, e no caso do TSE, ministros do Supremo Tribunal Federal e ministros do STJ. Percebam que a Justiça Eleitoral, ela não tem juízes próprios, não existem juízes concursados para exercer a função de juiz eleitoral. Eles são emprestados aí
dos demais órgãos do Poder Judiciário, para exercer a função de forma intermitente, né? Eu tenho servidores de carreira da Justiça Eleitoral, mas os juízes, propriamente ditos, eles exercem a função de juiz eleitoral, ministro do Tribunal Superior Eleitoral, de forma intermitente, somada aí à sua função normal de juiz federal, juiz estadual, etc. Tá? Então vamos por partes aí. TSE. O artigo 119 vai falar da composição do TSE, e percebam que, de forma similar ao STJ, a Constituição fala de uma composição mínima do TSE. Significa que ele pode vir a ter mais ministros. A Constituição diz que tem que ter no mínimo 7. Esses 7 ministros, eles são escolhidos 3 entre ministros do Supremo Tribunal Federal, numa eleição interna no Supremo, por voto secreto, né? Esses ministros, esses membros do Supremo, esses ministros do Supremo são eleitos internamente para compor o TSE, e 2 juízes do STJ, também eleitos por voto secreto e interno lá do STJ, e além disso, os 2 juízes que ficam faltando aí nessa conta são advogados escolhidos pelo presidente da República, tá? Que está aqui no artigo 119, inciso 2, 2 juízes, dentre 6 advogados de notável saber jurídico e tal. Aliás, eu falei escolhidos pelo presidente, não, eles são indicados pelo STF e nomeados pelo presidente, tá? Então, 3 ministros do Supremo, 3 do STJ, 2 advogados escolhidos por ministros do STF e nomeados pelo presidente. Pois não há previsão aqui de nomeação de membros do Ministério Público, apesar de existir uma função de Ministério Público junto à Justiça Eleitoral. No TSE não tem essa previsão, tá? Bom, no caso dos TRS, da Justiça, Tribunais Regionais Eleitorais, aqui a gente tem o artigo 120. Cada unidade da federação tem um TRE, e ele é composto. Também, aí a Constituição aplica por analogia a mesma ideia lá do TSE, né? Então, no caso dos TREs, eu vou ter 2 juízes de tribunais, 2 desembargadores, para ficar mais claro, né? 2 desembargadores eleitos por voto secreto dentro do TJ, 2 juízes, 2 juízes de direito, 2 juízes de primeira instância, 2 juízes estaduais, também eleitos por voto secreto no Tribunal de Justiça, e um juiz do Tribunal Regional Federal, um desembargador de TRF, se aquele estado for sede de um TRF. Se o estado não for sede de TRF, um juiz federal que atue naquele estado. Ok? Também escolhido por voto secreto dentro do próprio TRF. E também, para terminar, aí, é uma justiça federal, então a indicação também é do presidente, né? A nomeação é do presidente, de mais 2 advogados escolhidos a partir de uma lista sêxtupla apresentada pelo TJ. No caso do TSE é a mesma coisa, o STF apresenta uma lista com 6 nomes e o presidente escolhe 2, tá? Ok, tá aí? Tá. Só uma observação também, no caso do TSE, isso que eu não posso esquecer de falar, o presidente do TSE é necessariamente um ministro do STF, tá? E o corregedor geral do TSE é necessariamente o ministro do STJ. Ok? Então, no TSE, a gente tem essa composição mista de ministros do STF, ministros do STJ, além dos 2 advogados, escolhidos a partir de uma lista apresentada pelo Supremo, escolhidos pelo presidente.
No caso do TRE, a gente vai ter desembargadores, juízes estaduais e um juiz federal ou desembargador de TRF, além dos 2 advogados. Tá? No caso do TRE, necessariamente o presidente e vice-presidente do TRE tem que ser desembargadores, tá? Pois o Barroso, né, que é atual presidente do TSE, foi mencionado dessa forma pelo presidente. Deixa eu só ver o que mais aqui. Ah, tá. A questão do tempo que o juiz fica, os juízes ficam nessa função de juiz eleitoral, está aqui no artigo 121, parágrafo 2º. Os juízes dos tribunais eleitorais servirão por 2 anos, no mínimo, e nunca mais do que 2 biênios consecutivos, ou seja, ele pode ficar 2 anos e depois mais 2. Sendo substitutos escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo processo, em número igual, etc, etc. Tá? E é isso, assim, eu não vou... Tem um monte de questões aqui de processo eleitoral, mas que a Constituição menciona algumas coisas, mas não vem ao caso aqui a gente ficar entrando nisso. Caso a gente vá... Caso vocês façam... Eu não sei se existe uma letiva de direito eleitoral na UFOP, mas aí vocês vão estudar isso com mais calma. Com relação à justiça eleitoral, tem? Quem é que dá? Tá. Interessante. É uma área muito boa para advogar, inclusive, para quem gosta dessa parte de política e tal, uma área muito boa para advocacia. Ah, entendi. A Jéssica era substituta, né? Eu não me animo dessa matéria, nem... Mas, assim... É uma matéria interessante, a área é interessante, porque eles têm, por exemplo, a Justiça Eleitoral tem algumas coisas bem particulares, do tipo recursos com prazo de 24 horas, por exemplo, que é uma coisa que só existe na Justiça Eleitoral. Minha irmã já advogou nessa área um bom tempo, minha irmã que é advogada em Mariana, ela já advogou um tempo nessa área, não sei se ainda mexe com isso. Enfim. Bom, a Justiça Eleitoral, bacana, eu acho extremamente interessante a ideia e acho que funciona, inclusive, muito bem. Vamos falar de um negócio que é péssimo agora, que é a Justiça Militar, tá certo? E todas as vezes que eu puder falar mal, vou falar mal mesmo, porque isso aqui é uma excrescência, isso aqui é um trambolho autoritário que a gente manteve na nossa Constituição, e não só manteve, mas na época do Temer, inclusive, ampliamos a competência da Justiça Militar. Existem, inclusive, propostas para ampliar ainda mais, né? Porque esse governo é tão incompetente que nem isso ele conseguiu fazer, mas já se falou em ampliar ainda mais a competência da Justiça Militar. Bom, a gente vai falar, então, de justiça militar, infelizmente eu tenho que falar sobre isso, justiça militar da União, justiça militar dos estados. Na semana passada, quando eu falei de justiça estadual, eu mencionei en passant para vocês que aqui no artigo 125, em alguns parágrafos aqui do 125, ele menciona a possibilidade de existir justiça militar estadual naqueles estados cujo efetivo militar seja superior a 20 mil pessoas, ou seja, todo estado que tenha mais de que 20 mil policiais militares e bombeiros militares somados aí, ele pode instituir um TJM, um Tribunal de Justiça Militar Estadual. Eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho, mas vou começar falando da Justiça Militar da União, que está nos artigos 122 a 124 da Constituição, tá? Então, aí, artigo 122 a 124 da Constituição, e em que a Constituição de 88, então, mantém os órgãos da Justiça Militar que já existiam antes de 88. A única coisa é que a Constituição vai restringir, obviamente, né, o âmbito de competência da Justiça Militar, que era muito maior durante a ditadura, por razões óbvias, né? Então, o grau de competência da Justiça Militar ele foi bastante diminuído,
mas os órgãos foram mantidos. E a gente tem na Justiça Militar da União dois grandes órgãos. O STM, Superior Tribunal Militar. Tá? Esse é um tribunal superior, mas que funciona também como um tribunal de segunda instância. E a primeira instância, na primeira instância, a gente vai ter o juiz militar, e assim como as juntas militares. E eu vou explicar daqui a pouquinho a diferença, né, dos juízes e das juntas militares. Antes de falar da competência deles e tal, é importante que vocês saibam que existe ao lado, né, ao largo aí de um Código Penal e de um Código de Processo Penal, existe um Código Penal Militar e um Código de Processo Penal Militar. Então, são duas legislações, dois códigos da época do Vargas também, salvo engano, os dois são da época do Vargas. Eu não sei se o Código de Processo Penal Militar foi refeito na ditadura, mas enfim. São duas legislações à parte da legislação penal, e no Código Penal Militar ele vai definir aqueles que são crimes propriamente militares. Então, para a gente poder entender aqui a justiça militar, a gente vai ter que entender o seguinte: infelizmente, né, a nossa legislação ela vai ter então essa ideia de que crimes cometidos por militares ou contra instituições militares, eles vão, em regra, ser julgados não pela justiça comum civil, mas pela chamada justiça castrista. Também é chamada justiça militar de castrista. E outros nomes esquisitos assim. E qual que é a vantagem para o militar de ser julgado por essa justiça militar? É que, por exemplo, nas juntas militares, nos julgamentos de primeira instância, em regra, o cara não é julgado por um juiz de direito monocrático. O cara é julgado por uma junta, ele é julgado por um grupo de juízes, nos quais eu vou ter um juiz de direito, uma pessoa que faz concurso existe um concurso específico, né, para a justiça militar, e os outros membros dessa junta militar são oficiais militares. E é um julgamento colegiado, o que significa, portanto, que, ainda que esse juiz de direito faça um julgamento técnico e verifique que realmente houve tipicidade, autoria, materialidade do fato, etc., etc., e vote pela condenação desse cara, os demais que são militares podem votar pela absolvição e o cara vai ser voto vencido. O juiz de direito vai ser voto vencido. Né? Então, assim, não é um negócio lá muito sério. Eu vou explicar agora, Daniele. Na verdade, originalmente, a ideia era de que seriam somente crimes de militares, crimes de militares contra civis, inclusive não eram julgados pela justiça militar. Mas a coisa começou a piorar de uns anos para cá. Eu vou falar ainda da competência, tá? Aqui estou dando só um panorama para eu explicar os órgãos. Eu vou explicar o que é o STM, as juntas, e aí depois eu vou explicar a competência para vocês poderem entender. Mas só queria dar esse pano de fundo aí de que, na verdade, a gente está falando de uma justiça na qual o julgamento ele tem um problema de cara, assim, esquisito, que é o fato de que a pessoa não é julgada por juiz de verdade, assim. Não é um juiz de verdade, assim. É um cara que é oficial, ele pode precisa nem ter formação em direito. Se ele é, sei lá, não sei general, capitão, sei lá que grau de hierarquia, ele precisa ser oficial, né? De oficial para cima, ele já pode ser membro da junta militar. Então vamos lá. O STM, Superior Tribunal Militar, diz o artigo 123, ele é composto por 15 ministros, nomeados pelo presidente, com aprovação do Senado, como em qualquer tribunal superior. Né? Desses 15, 3 são oficiais generais da Marinha, 4 oficiais generais do Exército, 3 oficiais generais da Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais elevado da carreira.
E, além disso, 5 civis. Então, percebam, eu vou ter, desses 15, 10 são militares e 5 civis. Né? Os ministros civis são escolhidos, parágrafo único, pelo presidente da República, com aprovação do Senado, né? Sendo 3 advogados e 2 membros do Ministério Público Militar. Existe um Ministério Público próprio aí, né? Um Ministério Público que atua junto à Justiça Militar. Então, vejam, dos 15 juízes do STM, 10 são militares, 10 são oficiais generais aí das forças, das 3 forças, e outros 5 são civis. Os 5 são civis não são juízes de carreira. São, na verdade, 3 advogados e 2 membros do Ministério Público. Ok? E de todos os tribunais superiores, o STM é o mais de boa, assim, com relação a volume de processos. O STF, o STJ, o TSE, o TST, todos eles estourando de processo, cada um não sabendo mais o que faz com tanto processo. O STM é super de boas, assim, com relação a número de ações e tal. E eles têm as mesmas garantias dos juízes. É uma coisa assim, né? É bizarro que eles têm. Esse é um que não precisava ter 15. Esse é um que podia muito bem ter 5, que já era mais que suficiente pelo volume de processos que eles têm, pelo gasto que eles representam, um gasto imenso que se tem para manter essa porcaria. Então, o 124 fala que a Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. E aí agora vamos falar, então, um pouquinho sobre essa competência da Justiça Militar. Vamos lá. Aliás, antes de eu falar da competência, só uma curiosidade, né? A primeira instância da Justiça Militar, o país é dividido, está aqui nessa lei, deixa eu só colocar o número da lei aqui para vocês, que é a lei 8547. Alguém aí tiver desinfeliz ideia de fazer concurso para Justiça Militar, tá aí. Essa é a lei geral que define a organização da Justiça Militar da União, tá? E aqui, no artigo 2º dessa lei, o país é dividido em 12 circunscrições militares. Minas Gerais está aqui na 4ª. É a 4ª circunscrição que pega o estado de Minas Gerais, tá? Então, o país inteiro, aí a primeira instância, ela é dividida, então, por essa circunscrição. É isso. 84, 57. Falei errado? Não, tá certo. Eu pensei que você tinha falado uma coisa e escrito outra. Mas... Não, o número é esse mesmo. 84, 57. Às vezes eu posso ter falado errado, mas 84, 57. Tá? Então, em cada uma dessas circunscrições, então aqui em Belo Horizonte a gente vai ter, acho que, aliás, na verdade, não fica nem em Belo Horizonte, ela fica em Juiz de Fora, salvo engano. A gente vai ter, então, as chamadas auditorias, que são esse tribunal aí de primeira instância, e o julgamento, ele é feito por esse sistema colegiado da Justiça Militar, ele é chamado de escabinato. Deixa eu colocar aqui no chat. Tá? Esse julgamento colegiado, em que você vai ter 4 juízes leigos, né? 4 juízes militares e um juiz de direito. Tá? Esses 4 juízes militares, eles são escolhidos por sorteio entre os membros ali daquela corporação, e necessariamente o cara que é escolhido para ser juiz militar, ele tem que ter uma patente superior ao do cara que está sendo julgado, por razões óbvias, né? Tem a questão da hierarquia na justiça no meio militar, né?
E aí eu vou ter, então, esses 4 que são escolhidos dessa forma, são chamados de juízes leigos, justamente porque eles não são juízes de carreira, e eu vou ter um juiz de direito, que é chamado de juiz togado ou juiz auditor. Tá? Então, só prestem atenção nesses nomes aí, né? Então eu tenho o Conselho, no caso da Justiça Militar da União, é o Conselho de Justiça Militar. Esse Conselho de Justiça Militar é formado, então, por 4 juízes leigos, 4 militares, e um juiz togado, ou chamado de juiz auditor, formando, portanto, o Conselho de Justiça Militar é formado por 5 julgadores. Beleza? Ok. Tudo isso está aqui nessa lei 8457, tá, gente? Não precisa ficar decorando isso, não. Os nomes, na verdade, ela não necessariamente usa esses nomes, mas essas quantidades aí estão definidas nessa lei 8457. Bom, o Código Penal Militar, ele define quais crimes são os crimes propriamente militares. Eu estava com ele aberto aqui, está aqui. O Código Penal Militar, ele é da época da ditadura. O original, ele foi revogado na ditadura. É o Decreto-Lei 1001 de 21 de outubro de 1969, ou seja, é uma lei que foi aprovada durante a vigência do AI-5. Vocês já podem imaginar que boa coisa não é esse Código Penal Militar. No artigo 9º dessa lei, a gente vai ter a designação da competência da Justiça Militar da União. Tá? Então, vamos lá. Então, diz o artigo 9º da lei, deixa eu projetar aqui para vocês verem, não sei se vocês estão com ele aberto aí, mas deixa eu projetar aqui. Não, por aqui não, aqui. Tá? Tá aparecendo aí agora, né? Então, diz lá o artigo 9º dessa lei, desse decreto-lei, que é o Código Penal Militar, o CPM. Consideram-se crimes militares em tempos de paz. Crimes que trata esse artigo, quando definidos de modo diverso do que é definido na lei comum, ou não previstos na lei comum, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. Crimes previstos nesse código e os previstos na legislação penal, quando praticados. Então, são da competência da Justiça Militar os crimes que, eventualmente, inclusive, nem são crimes se tivessem sido cometidos por um civil. Aqui, a gente vai ter aqueles crimes do tipo, crimes que são crimes, infrações administrativas originalmente, na verdade. O cara estava dormindo, ele é um soldado, estava lá no quartel, devia ficar de guarda, e ele dormiu no horário que ele devia estar fazendo a guarda lá, a vigia lá do quartel. Isso é uma infração, né, que vai poder ser considerada crime. Mas o que nos interessa aqui é principalmente esse inciso 2º, né, em que a gente vai ter no artigo 9º, inciso 2º, a gente vai ter que a Justiça Militar, ela julga militares que tenham cometido crime militar. Essa é a primeira ideia. Ela vai julgar também, a única possibilidade dela julgar civis é que ela pode julgar civis que tenham cometido crimes contra instituições militares. Está aqui no inciso 3º. Crimes praticados por militar da reserva, reformado ou civil contra instituições militares. E aqui ele define em que circunstâncias esses civis ou militares reformados que pratiquem um crime contra a instituição militar, sei lá, está com uma bomba dentro do quartel, isso vai ser considerado crime contra instituições militares. Eu estou pulando aqui por enquanto esse segundo, gente, porque é nele que eu quero me concentrar mais propriamente. Então, o inciso 1º fala daqueles crimes que, na verdade, são definidos de forma diferente da lei comum ou que só existem no CPM, no Código Penal Militar. O inciso 3º traz a única hipótese na vigência da Constituição de 88, né, de civis sendo julgados perante a Justiça Militar,
e a única possibilidade é se esses civis praticarem crime contra instituições militares, pelo menos essa era a redação original. E aí, beleza. Vamos então agora para o inciso 2º do artigo 9º. A Justiça Militar da União, ela julga militares que tenham cometido crime doloso contra a vida, desde que esse crime doloso contra a vida tenha sido cometido contra outro militar. Ok? Tá? Então, a primeira particularidade aí dessa justiça militar é que ela pode julgar, mesmo que seja um crime doloso contra a vida, porque a gente viu no semestre passado que crimes dolosos contra a vida são julgados por júri. Aqui eu vou ter uma exceção. Não vai a júri o crime cometido por um militar contra outro militar. Crime doloso contra a vida praticado por um militar contra outro militar. Certo? Bom, isso está lá no artigo 9º, parágrafo 1º dessa lei. Que diz o seguinte: os crimes de que trata esse artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão de competência do júri. Tá? Se o militar comete o crime doloso contra a vida, mas contra um civil, a competência é da justiça comum. Tá? Bom, aí, em 2017, já sob o governo Temer, portanto, foi criada uma outra exceção que vai ampliar a competência da justiça militar, ao se prever uma mudança na lei, lá no parágrafo 2º. Vocês vejam que esse parágrafo 2º, ele está todo alterado. Né? Ele foi todo alterado. E o parágrafo 2º, ele vai passar a prever o seguinte: também vão ser julgados pela Justiça Militar os crimes que estão mencionados no artigo 9º, quando dolosos contra a vida e cometido por militares das Forças Armadas contra civil, se esses crimes tiverem sido praticados no contexto. Então, percebam, a regra era de que, se o crime for doloso contra a vida, cometido por militar contra civil, a competência da justiça comum. Veio essa lei de 2017 e vai dizer, excepcionalmente, vão ser julgados pela justiça militar crimes dolosos contra a vida cometidos por militar contra civil, se praticados no seguinte contexto: 1. Do cumprimento de atribuições que lhes forem estabelecidas pelo presidente da República ou ministro de Estado da Defesa. Então, militares que estejam praticando atos por ordem direta do presidente da República ou ministro da Defesa em alguma operação designada especificamente pelo presidente ou ministro da Defesa. 2. De ação que envolva a segurança de instituição militar ou de missão militar, mesmo que não beligerante. Que esse 2 acaba ampliando enormemente as possibilidades, né? 3, de atividade de natureza militar, de operação de paz, de garantia da lei e da ordem, ou atribuição subsidiária, realizadas em conformidade com o artigo 142 da Constituição, e na forma e diplomas legais. Aqui a gente vai ter um problema bastante sério. Por exemplo, quando existe a intervenção federal, quando houve aquela intervenção federal no Rio, e as forças militares foram utilizadas ali na intervenção militar no Rio de Janeiro, isso poderia estar abarcado aqui por essa terceira possibilidade. Porque justamente durante a intervenção militar lá no Rio, a gente teve os decretos de lei da ordem, decretos de defesa da lei da ordem, GLO, né, que para mim são uma grande excrescência da democracia, esse tipo de decreto, mas por esse inciso terceiro aqui, todas as vezes que as forças militares estiverem em atuação
de garantia da lei e da ordem, que é autorizada por decreto, ou de atribuição subsidiária, como, por exemplo, quando o governador, isso acontece muito no Rio, o governador de estado pede ajuda ao presidente da República, o presidente, então, autoriza o uso de forças armadas em operações militares em favelas, por exemplo, e for ali cometido por um militar um crime doloso contra a vida contra um civil, isso passa a ser julgado pela justiça militar. Ok? Isso é péssimo, né? E é péssimo nesse sentido que eu já estou falando, o quanto que isso fragiliza a possibilidade de um julgamento decente, né? Pelo fato de que vai estar sendo julgado aí por uma maioria de militares. Tá? Professor, Oi. operações militares, tipo, qualquer que for ela, é abarcado por esse... Se for uma operação formal, quer dizer, uma operação autorizada pelo presidente da República ou ministro do Estado da Defesa, uma operação formalizada mesmo, existem atuações espontâneas, vamos dizer assim, de militares dentro do quartel, na vizinhança ali de um quartel, isso não está abarcado. Eu estou falando de uma operação que foi formalizada como uma operação mesmo militar, ela estaria abarcada, estaria abrangida por isso. É porque eu tô em dúvida quanto a esse inciso segundo. Hum. De ação que envolva a segurança de instituição militar ou de missão militar, mesmo que não beligerante. Então, assim, missão militar envolve muita coisa, né? Pois é, mas de novo, a missão precisa ser algo formalizado, não pode ser algo da. O problema é, no caso de missão militar, que pode ser uma missão determinada pelo comandante local, né? Ou seja, ainda que a formalização aqui não precisa vir direto do presidente, pode ser do comandante local ali daquela unidade. Então, sim, estaria abrangido por isso também. O que, de novo, o que é péssimo, que fragiliza enormemente esse tipo de julgamento, né? A possibilidade de efetiva punição nesses casos. Enfim, acho péssimo essa história toda. Aqui, além dessas exceções, a gente vai ter também, eu acho que elas estão mencionadas no artigo 9º, o Código Brasileiro da Aeronáutica. Por que esse Código Brasileiro da Aeronáutica está entrando nessa história aqui? Que é essa Lei 7.565 de 1986. Ela vai tratar da possibilidade, é o chamado Código Brasileiro da Aeronáutica, tá, gente? Essa Lei 7.565. Aqui ela vai tratar, entre outras coisas, da possibilidade da Força Aérea Brasileira determinar o abatimento de aeronaves não identificadas. Então, se entra no espaço aéreo brasileiro uma aeronave não identificada, existe lá na lei a previsão de que a Força Aérea vai fazer contato, vai tentar por X vezes contato com essa aeronave, caso ela não responda, a Força Aérea Brasileira está autorizada a derrubar essa nave. E eventual questionamento de crime doloso contra a vida decorrente da morte, né, nessa operação também vai ser da Justiça Militar. Isso já era assim, tá? Isso aqui não foi mudado, não. Isso já era assim há mais tempo. Enfim, aí tem essa lei complementar 97, 99, o Código de Processo Penal Militar também é complementado por isso e tal, mas essa questão da aeronáutica aqui não tem novidade, não. Isso aqui já era assim mesmo. O que é novidade, na verdade, foram essas outras possibilidades aqui, que para mim são... isso está sendo questionado, a constitucionalidade está sendo questionada no Supremo, mas eu não acho que vai julgar tão cedo essa história. Ok? Para mim isso é inconstitucional. Essa ampliação é inconstitucional. O caso do Pazuello, na verdade, foi apurado, entre aspas, só administrativamente. Foi extinto de plano ali, foi aberta uma investigação, mas administrativamente o inquérito, entre aspas, absolveu ele de plano. Porque se o inquérito concluísse que havia ali materialidade do fato, tal, ele seria julgado pela Justiça Militar. Não chegou aí para a Justiça Militar porque o próprio inquérito
arquivou. Tá? Ok. Deixa eu ver o que mais aqui. Percebam que dessa decisão dada por essa junta militar de primeira instância, o recurso é para o TJM, né, o recurso é para o STM, o Superior Tribunal Militar, tá? Não existe uma segunda instância parcial, não, vai direto da primeira instância para o Tribunal Superior. E só para lembrar, eu já mencionei isso, mas existe uma carreira específica no Ministério Público, que é o Ministério Público Militar, ok? Que é mencionado, ainda vou falar de Ministério Público mais à frente, mas é mencionado lá no artigo 128, quando a Constituição fala sobre o Ministério Público no artigo 128, ela tem um inciso lá em que ela menciona expressamente o Ministério Público Militar. Bom, ao lado da justiça penal militar, ao lado da justiça militar, a gente pode ter uma justiça militar estadual que vai ser competente para julgar policiais militares e bombeiros militares, né? Como eu disse, somente vai existir um órgão específico de segunda instância em estados com mais de 20 mil militares. Em estados que têm menos de 20 mil militares ou que não optem por criar um TJM, a segunda instância de julgamento desses militares vai ser o TJ normal mesmo. Aqui em Belo Horizonte a gente tem, aqui em Minas a gente tem o TJM. Né? Atualmente o prédio, inclusive, funciona ali perto do TJ, inclusive. Na primeira instância da Justiça Militar Estadual, a gente vai ter, de forma similar, um juiz togado, um juiz de direito, uma pessoa que faz concurso para essa função, e militares que vão compor esse... no caso da Justiça Militar Estadual, a gente chama de Conselhos de Justiça. Tá? O nome do órgão colegiado aí, na Justiça Militar Estadual, é o Conselho de Justiça. Não é muito diferente, não, né, da outra lá. Deixa eu fechar essa apresentação aqui. Ok. A Justiça Militar Estadual ela é competente para julgar policiais militares e bombeiros militares que cometam crimes definidos também no Código Penal Militar, no CPM. Tá? E o procedimento é o procedimento também do Código de Processo Penal Militar. Então a legislação é a mesma. A diferença aqui é o órgão que vai julgar. Além dos crimes propriamente militares, uma coisa que foi acrescentada pela Emenda Constitucional 45 de 2004 é que a Justiça Militar Estadual ela vai julgar os chamados atos disciplinares militares, o questionamento de atos disciplinares militares. Então, militares que sofreram aí medidas administrativas, disciplinares lá, eles podem questionar essas medidas perante a Justiça Militar Estadual. Isso não estava previsto na redação original. Essa aqui foi uma mudança que faz sentido, né? Diferente da Justiça Militar da União, a ideia aqui é de que a Justiça Militar Estadual não julga civis. Tá? Aquilo que a gente viu ali em cima, essas possibilidades de julgar civis e tal, aquela possibilidade de julgar civis não existe aqui. Se o militar ele pratica um crime militar, ele comete um crime doloso contra a vida, se a vítima ela é outro militar, a competência é da Justiça Militar. Se a vítima é civil, a competência não é da Justiça Militar em hipótese nenhuma. E aqui, felizmente, a Constituição, quando ela fala da Justiça Penal Militar Estadual, ela mesma fala da competência. Então, ela não permite... aquela alteração que eu acabei de comentar com vocês, ela só se aplica à Justiça Militar da União, aquelas exceções em que
o crime doloso contra a vida, contra um civil, vai ser julgado pela justiça militar, ela não se aplica à estadual, porque no caso da militar estadual, a Constituição diz exatamente. Isso está aqui no artigo 125, parágrafo 4º da Constituição, que diz que compete à justiça militar estadual processar e julgar militares, etc, etc., ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e patente, etc, etc. Tá? Então, felizmente, pelo menos, a gente sabe da letalidade da polícia militar no Brasil, né? Felizmente, nesses casos aqui, não é o policial militar que comete crime doloso contra a vida contra um civil, ele não existe hipótese dele ser julgado pela justiça militar. Essa alteração do CPM não se estende aos policiais, ok? Felizmente, tá? Uma outra particularidade da justiça militar estadual é o fato de que, em alguns casos, o julgamento é feito pelo juiz leigo, pelo juiz togado, o juiz de direito, de verdade, sozinho, sem a participação do conselho. O juiz togado, né, o juiz auditor, vai fazer o julgamento monocrático, sozinho, nos crimes que militares tenham cometido contra civis, que não seja doloso contra a vida, né, gente? Porque doloso contra a vida vai para o júri. E naqueles questionamentos de atos disciplinares militares. Ok? Deixa eu colocar aqui no chat só para ajudar aí. Então, o militar, policial militar ou bombeiro militar, ele é julgado pelo juiz de direito, né, o juiz militar de direito aí, e não pelo conselho, nos casos de crimes militares cometidos contra civis e o questionamento aí de atos disciplinares militares, está aqui no 125, parágrafo 5º da Constituição. Tá? Quando é que o militar, o bombeiro ou o policial é julgado por esse conselho? Os demais tipos de crimes militares. Tá? Todos os demais crimes militares definidos no CPM, cometidos por bombeiros ou policiais, aí sim o julgamento é pelo conselho. Fora isso, né, a gente vai ter ele sendo julgado por um juiz de direito se ele cometeu um crime propriamente militar, mas contra um civil. Ok? Não, a segunda instância é o TJM. Tribunal de Justiça Militar. No caso da Justiça Militar estadual, tá? Aí o STM, ele fica como Tribunal Superior mesmo, vai ser um recurso extraordinário lá para o STM. No caso da Justiça Militar Estadual, não existe, ou no caso do Ministério Público Estadual, não existe um órgão, uma carreira destacada para Ministério Público Militar Estadual, né? É um promotor do Ministério Público Comum mesmo que é designado para atuar na Justiça Militar. Mas a primeira instância aqui no estadual, ela é formada por um juiz de direito só? Um juiz de direito e mais 4 militares, que formam o Conselho de Justiça. Ok? O que eu disse é que, no caso da Justiça Militar Estadual, eu vou ter hipóteses, naquelas duas hipóteses ali do 125, parágrafo 5º, o cara é julgado não pelo colegiado, mas pelo juiz sozinho, monocrático. Tá? Isso não existe lá na Justiça Militar da União. Ok. Com relação à justiça, ao poder judiciário, é isso, né? Demoramos aí algumas semanas para terminar o poder judiciário e eu sempre termino com a justiça militar. Gostaria, inclusive, de não precisar falar delas, que esse negócio fosse revogado, mas enfim, estamos muito longe disso. Com relação ao poder judiciário, gente, eu sei que tem um monte de coisas, né? Um monte de detalhes aí e tal, mas enfim, a gente já está caminhando aí para o final do semestre, eu preciso agora passar o meu próximo item,
que são as chamadas funções essenciais à justiça, que está aqui no capítulo 5º da Constituição, 4º desse título da Constituição, a partir do artigo 127, tá? E aqui, em funções essenciais à justiça, eu vou falar de Ministério Público, Defensoria Pública, a Advocacia Pública e a Advocacia Privada. São essas quatro, compreendem essas quatro as funções essenciais à justiça. Vou começar com o Ministério Público. Vocês sabem por que o Ministério Público é chamado de parquet? Já viram isso na aula de penal? Por quê? Porque eu não sei não, eu já vi isso num julgado uma vez. A origem é a origem mais idiota do mundo, mas só para vocês saberem aí. Parquet é assoalho em francês. E aí tinha uma formação lá do tribunal em que o Ministério Público ele ficava em determinada posição ali no tribunal, do assoalho ali do tribunal, e aí por isso parquet, tá? Qual que é a utilidade disso? Nenhuma, mas só para vocês saberem, quando vocês viram essa expressão aí, de onde é que vem essa história, né? Muito bem. O Ministério Público, que está aqui na Constituição, nos artigos 127 a 130, isso mesmo, 127 a 130, são aparentemente poucos artigos, mas cada um deles é enorme. Ele é um desses órgãos que mais ganhou na Constituição de 88, assim, de funções, de importância, né? Tanto que lá no começo do semestre, que eu falei para vocês, né, a Constituição fala de 3 poderes, mas na verdade o Ministério Público meio que funciona, né, como um 4º poder, porque de fato a Constituição de 88 ela coloca o Ministério Público numa posição muito privilegiada, porque antes de 88 ele era vinculado ou ao Executivo ou ao Judiciário. A primeira vez em que o Ministério Público aparece de maneira desvinculada de qualquer um dos 3 poderes é com a atual Constituição. Mas não só isso. Além de ter um alto grau de autonomia, de auto-organização que não havia antes, o Ministério Público também tem ampliadas as suas competências. Porque antes de 88, basicamente, o Ministério Público servia para questões penais. Servia para ações de natureza criminal. Quando a gente pensava em Ministério Público, né? Com a Constituição de 88, é que o Ministério Público vai ganhar uma série de competências na área civil que ele não tinha antes, ou que era muito reduzido, na verdade, né? Em Ouro Preto mesmo, muitas repúblicas têm um contato não muito amistoso com o Ministério Público por causa dos termos de ajustamento de conduta, né, dos TACs. Eu comentei com você semestre passado quando falei da ação civil pública, né? Já existia a ação civil pública antes de 88, a lei é de 1985, mas a ação civil pública ela só ganha importância nesse país com a Constituição atual, né? Enfim, nós vamos falar sobre a competência e tal. Para a gente ter uma visão global aí do Ministério Público, a gente vai ter um Ministério Público mantido pela União, tá? Eu vou ter aí um MPU, Ministério Público da União, que vai compreender o Ministério Público Federal, que não é a mesma coisa, tá? Dentro do Ministério Público da União, eu vou ter o Ministério Público Federal, propriamente dito, vou ter o Ministério Público do Trabalho, MPT, Ministério Público do Trabalho, e vou ter também o Ministério Público Militar, tá? E o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Percebam, dentro do Ministério Público da União, o Ministério Público é mantido pela União, eu vou ter esses outros 4 órgãos que formam o Ministério Público da União. Aqui no Ministério Público Federal, a gente vai ter os procuradores da República, né? O Ministério Público da União, os procuradores do Trabalho, os procuradores do Ministério Público Militar
e os procuradores do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Ok? Nos estados, a gente vai ter, da mesma forma, né, o Ministério Público Estadual, formado por procuradores de justiça e promotores de justiça. Ok? Bom, vamos lá, né? Essa divisão que eu falei do MPU, ela está no artigo 128 da Constituição, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre estrutura, princípios e tal, mas eu queria começar primeiro falando da composição. O Ministério Público da União, ele é chefiado pelo Procurador-Geral da República, atualmente o Augusto Aras. Está sendo objeto aí de bastante crítica por parte de vários setores, inclusive o professor Conrado Hübner, que está sendo processado pelo Aras, justamente porque o Conrado chama o Aras de Poste Geral da República, né? O PGR ali, o P de Poste Geral da República, porque ele aparentemente não gosta muito de processar o Bolsonaro, né? Essa é a crítica que o Conrado Hübner está falando. O Procurador-Geral da República, ele é uma pessoa que é escolhida pelo presidente da República com aprovação do Senado entre pessoas da carreira, tá certo? Entre membros da carreira do MPU, do Ministério Público da União. Normalmente, o PGR vem do Ministério Público Federal, tá? Mas, teoricamente, ele poderia vir de procurador de qualquer um dos outros órgãos aí do Ministério Público da União. O nome do PGR, ele vem, é feita uma eleição interna, o Ministério Público da União, ele, então, oferece ao presidente da República 3 nomes, e aí o presidente da República, teoricamente, escolhe um dos 3 nomes e, de preferência, o mais votado. Ok? Que o presidente da República indique alguém que seja dos 3 nomes é um hábito. Porque se vocês virem aqui o 128, parágrafo único, diz que o Ministério Público da União tem por chefe o PGR, nomeado pelo presidente, dentre integrantes da carreira, maiores de 35 anos, após a aprovação do seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado, tá? Eu vou falar daqui a pouquinho a questão do mandato. Percebam que não existe aqui a previsão dessa lista. Essa lista, ela é uma tradição. Durante a época, até o Fernando Henrique Cardoso, a prática era de que escolhia um dos 3. Às vezes era o mais votado, às vezes não. Na época dos governos Lula e Dilma, se instituiu a prática de escolher para o PGR o cara mais votado, da lista tríplice. Aí vem o Bolsonaro e piora a situação, quer dizer, volta atrás, inclusive piorando o que era antes, porque o Aras não era nenhum dos 3. Ok? Ele não era nem um dos 3 nomes. Beleza, o presidente não é obrigado a escolher um dos 3, porque isso é uma prática, isso não está na Constituição. Mas cá entre nós, não é uma coisa muito democrática, né? Não é muito bom para a instituição que seja indicado alguém que, inclusive, nem sequer estava na lista. Não indicar o mais votado já é ruim. Não indicar alguém que sequer estava na lista é pior ainda. Tá? O PGR, ele é escolhido para um mandato de 2 anos, sendo permitida uma recondução. Então, teoricamente, eu posso ter, durante a legislatura, né, e o mandato presidencial, um cara que começa ali como procurador, fica os 2 primeiros anos e depois é reconduzido, tá? Durante a vigência aí, durante o mandato aí do presidente da legislatura. Eu acho engraçado o Aras processar o Conrado por chamá-lo de poste, porque, na verdade, na minha época de faculdade,
a gente tinha o PGR, que era o Geraldo Brindeiro, e que todos os jornais chamavam ele de engavetador geral da República, porque o que os jornais falavam é que ele engavetava todas as denúncias contra o Fernando Henrique Cardoso, e nem por isso o Brindeiro processou todos os jornais que falavam disso. Você vê como é que a gente está evoluindo, não é, nesse país. Na verdade, eu estava falando da lista, a lista está mencionada aqui no parágrafo 3º. Não é pior ainda, eu não lembrava que tinha essa lista, não é pior do que eu imaginava. Tem a lista. Eu estava falando aqui que era só uma prática, mas não, tem aqui. Eu esqueci desse parágrafo. Não, é isso mesmo. Não, é isso mesmo. O parágrafo 3º é só do Procurador-Geral de Justiça. Bem que eu não sabia que não tinha essa lista do Ministério Público Federal. O parágrafo 3º fala da escolha do Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público Estadual. No caso do Ministério Público Estadual, eles fazem a lista. É isso mesmo. O PGR não, o PGR não tem a lista oficialmente, não. É uma prática, sempre foi uma prática fazer isso. Divertido. Tá, então vamos lá. Eu já te respondo, José Nunes. Foi por injúria mesmo, só isso aqui dá para responder assim. Por injúria, porque na verdade o que o Conrado Ubner poderia estar falando, não sei se foi injúria ou foi calúnia, porque ele poderia estar falando também de prevaricação, que é não uma aplicação de atos de ofício. Só um minutinho, gente. Pessoal, tô tendo um problema aqui. Vou precisar encerrar a aula um pouquinho mais cedo. Deu um problema na chave que eu estou preso dentro de casa. Amanhã eu retomo e a gente compensa aqui com uns minutinhos a mais, tá bom? Beleza, pessoal. Bom dia. Valeu, gente. Obrigado.